para adorarmos, cultuarmos, exaltarmos e engrandecer o nome do Eterno. É bom ter você aqui nesta manhã. Vamos ouvir a missionária adorando ao Senhor com 2 louvores e logo em seguida nós estaremos já ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã. Vai ser uma manhã de bênção. Fique atento, pois é uma palavra da parte de Deus que pode te sarar, pode te curar, pode te restaurar. Amém? Adore ao Senhor nesta manhã. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero adorar ao Senhor 2 hinos. Já bastante cantado. Eu quero que você me ajude. Quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não vi amar meus pés no chão, então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Eu vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Eu vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Eu vi, pois eu vi a glória do Senhor. Nós estamos falando de famílias. Muitas vezes nossa família estamos cheios de cadeias para serem quebradas, cheio de coisinha para Jesus quebrar. É tanto que o início do hino diz: é tempo de... Presta atenção nisso. Quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender,
luz brilhou, e eu posso ver a verdade da palavra libertou todo o meu ser. Aí eu vou voar como águia, eu vou dançar com o vento, fluir como um rio, cantar com os anjos, andar sobre as águas, louvar como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Se você deixar a palavra entrar, se você ouvir essa palavra, se você acatar essa palavra no teu coração, você vai conseguir voar ao sabor. Mas enquanto você não ouve, enquanto você não acata a palavra, enquanto você não se, porque uma parte da transformação eu tenho que querer, você vai continuar andando, pisando, mergulhando, sozinho. Mas no momento em que você entender que é tempo de quebrar cadeias e ouvir essa palavra, as coisas lá na casa vão mudar, a situação vai mudar. Um outro bastante conhecido. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como uma mão curada.
bom. Que bom você estar aqui nesta manhã para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Palavra que transforma, caminha, que dá vida e nos inspira a cada dia. A Bíblia é um livro extraordinário, ela nos ensina a contentarmos com o que temos, mas nunca com o que somos. A Bíblia ela é extraordinária, tá? Ela nos ensina a nos contentarmos com o que temos. Isso ela ensina, nós sermos, ser grato por aqueles que temos, louvar a Deus pelo que temos, independente se é pouco ou muito. A Bíblia nos ensina isso, a nos contentar com o que temos, porém, nunca, jamais com o que somos. Mas por quê? É porque eu preciso ser transformado todo o dia. Todo dia eu preciso ser transformado. Paulo escrevendo, ele diz que: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, todo dia nós precisamos sermos renovados, transformados, santificados para chegarmos mais perto do Senhor. Isso é a Bíblia que ensina. Amém? Eu quero deixar para a nossa meditação no livro de Neemias, no capítulo 1. Vou ler alguns versículos aqui para a nossa meditação na manhã deste domingo abençoado. Um trabalho totalmente voltado para a família, trabalho voltado para a família. Então nós vamos ler uma oração de alguém preocupado com família. Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso de número 4. Se puder ficar sobre os seus pés, tá? Eu vou ler e vocês acompanham a leitura. Só se puder, se não puder, pode ficar sentado tranquilamente. Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí no livro de Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso número 4. É uma oração de alguém preocupado com famílias. E diz o texto: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, na palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua mão, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei.
Senhor, nós te adoramos mais uma vez na manhã deste dia, mais uma vez gratos pela tua bondade e misericórdia, e não há palavra em nós, Senhor, para expressar a nossa gratidão por isso. Então, Senhor, nesta manhã, receba a nossa gratidão, pois reconhecemos que é o Senhor que faz, que é o Senhor que conduz, que é o Senhor que orienta. E que quando erramos, o Senhor nos corrige. Mas quando nós nos voltamos para Ti, o Senhor nos perdoa e nos restitui novamente. Então, Senhor, nós temos tal entendimento. Então, que nesta manhã o Senhor possa ministrar nos nossos corações, Senhor, para reconhecermos e nos reconciliarmos com o Senhor, para assim sermos restaurados. A nossa vida, Senhor, emocional, a nossa vida física, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Senhor, nesta manhã, nós reconhecemos, Senhor, que pecamos contra o Senhor. Então, perdoa-nos pela Tua misericórdia, perdoa-nos pelo Teu amor, Senhor, e restitui-nos a paz que antes tínhamos e que foi tirada devido ao nosso pecado. Mas, Senhor, assim eu te peço, na manhã deste dia, alcance cada lar, cada casa, cada família, cada irmão representado aqui, o Senhor possa ir de encontro à sua casa, ao seu lar, visitar, Senhor, nesta manhã, trazendo, meu Deus, a recompensa em nome de Jesus Cristo. Também oro neste momento pela tua filha, Senhor, Emanueli, que está cometida ali, Senhor, de uma enfermidade, eu não sei qual é e qual a causa da enfermidade que atingiu a tua filha neste momento. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que o Senhor é o médico dos médicos e que para o Senhor nada é impossível. Passa ali agora, Senhor, aonde ela está. Restaura a saúde dela agora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois a Tua palavra nos afirma que tudo que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo será dado. E o próprio Jesus nos disse, olha, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então agora, Senhor, sob a autoridade da Tua palavra, aqui, Senhor, pelos olhos da fé, nós colocamos a mão sobre a vida da Tua filha, declarando sobre a vida dela agora cura e libertação em nome de Jesus Cristo. Acalma os batimentos do seu coração e estabiliza a sua, Senhor, a sua pressão agora em nome de Jesus Cristo. E dê paz ao teu servo irmão Chiquinho, Senhor, dentro dessa situação, pois é o que nós pedimos e te oramos e te agradecemos nesta manhã. Amém. Podeis assentar, meus amados. É um prazer, mais uma vez, falar com vocês e estar com vocês nesta manhã. O texto a qual nós acabamos de ler, sobre a oração de Neemias. Neemias recebe ali uma notícia do estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Então ele entra em angústia, e isso é natural. Nós caímos em angústia em determinados momentos. É natural em determinados momentos a gente chorar, é natural como ser humano em determinados momentos a gente lamentar, mas também é necessário como ser humano nós reconhecermos as nossas misérias, os nossos pecados e irmos diante do Senhor e confessar para que alcance cura. A cura só é alcançada através da confissão. Não adianta querer alcançar cura, milagre ou restauração se não houver confissão. Não vai ter. Então é necessário confessar. E Neemias, ele confessa diante do Senhor e reconhece o seu pecado. Então é o que falamos aqui na quinta-feira. Primeiro, importante é reconhecer. Errei. Confessar, uns aos outros. Foi até lido o texto aqui ontem de Tiago, capítulo 5, 16. Confessar uns aos outros, orar pelos outros, e aí se converter, ou seja, fazer uma conversão, 180 graus, largar tudo de mão e começar de novo. Foi isso que Neemias fez. Ele começou a orar ao Senhor, jejuar e pedir o auxílio do Senhor, e com isso ele alcança a misericórdia do Senhor diante do grande rei Artaxerxes. Então ore, busque ao Senhor nesta manhã. Amém? Vou pedir a missionária Belém para levar o Senhor mais um louvor, enquanto o diácono recolhe as ofertas para a casa do Senhor.
Não. Oferte ao Senhor nesta manhã. Faça uma oferta de gratidão, uma oferta de amor ao Senhor, você que pode. Não é obrigatório, não é obrigação, mas se você sente no teu coração aí, oferte ao Senhor nesta manhã. E como nós sempre costumamos dizer, coloque o nome aí na tua oferta. Coloque o nome na tua oferta aí. O que você precisa? Restauração, cura, milagre. A nossa oferta, Paulo diz que ela é uma semente. E semente tem nome. Então coloque o nome aí na tua semente. Amém? E já já nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já se encontra conosco o nosso querido amado pastor Joselito, que está nos auxiliando aí durante todo este ano, que ele está desde o ano passado já conosco, né? Final de semana nós estamos aqui desde sexta-feira já, sexta-feira à noite, viramos ontem o dia inteiro e saímos daqui ontem, era 11 e pouco, acho meia-noite, nem sei que hora nós saímos daqui ontem, mas foi bênção pura. Quem estava aqui foi impactado pela palavra do Senhor. A igreja quer receber o pastor conosco, digamos todos juntos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E desde já eu passo a palavra do pastor, que estará conduzindo de acordo com o Espírito Santo de conselheiro. Desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu começo usando o microfone, depois se eu deixar o microfone, vocês não ligam não, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui em Marechal Floriano. É como se eu já estivesse aqui na minha casa, na minha igreja. Eu fico muito tranquilo estando aqui com os irmãos, vocês são a minha família. Graças a Deus pela comunhão que nós temos desfrutado. Os irmãos ouviram bem a leitura que o pastor Manuel fez, e aquilo que nós hoje vamos compartilhar tem uma ligação direta com esse texto que ele estava lendo.
E eu preciso que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Todos juntos, 1 Coríntios. Vocês podem me ajudar? Amém. Vocês podem me ajudar? Podem ser meus profetas aqui. 1 Coríntios. Fala. Me ajuda. 1 Coríntios. Igual me ajuda. Fala aqui para o pessoal entender. 1 Coríntios, capítulo 9. De novo. 1 Coríntios, capítulo 9. Então, sempre que eu precisar de vocês me ajudam, por favor, tá? 1 Coríntios, capítulo 9. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 9. Observe bem o que nos está escrito na palavra do Senhor. No versículo 18 tem uma pergunta. E quando você está formando uma família, ou você faz isso claramente, ou você faz isso de uma forma oculta. Que prêmio eu tenho? Que prêmio eu vou ganhar? Que prêmio eu estou recebendo por estar formando uma família forte? Por ter um casamento? Por ter filhos? Por ter um marido, por ter uma esposa. E daqui, eu quero avançar mais um pouquinho à frente, nesta pergunta, e versículo 22. Muitas vezes, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, nós encontramos pessoas fortes. Fala comigo, pessoas fortes, e pessoas fracas. E nós vamos precisar fazer de tudo para com todos, para ver se nós conseguimos ganhá-los e ser bênção na nossa vida, ser bênção na nossa família, ser bênção no nosso casamento, ser bênção na nossa geração. Eu estou traduzindo em uma linguagem detalhada. Vocês estão filmando, deixa eu ajudar aqui o pessoal da câmera. Eu estou traduzindo em uma linguagem detalhada o que eu vou ler aqui. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para que todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós o que corre no estádio? Todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Me ajuda aqui. Quem começa uma família, vamos lá. Tem um prêmio esperando lá na frente. Agora vocês, sigam os líderes aqui. Quem começa uma família, tem um prêmio esperando lá na frente. Aí vocês ficam de pé aqui, olha para esse povo aí e diz, e diz assim, mas corram de tal maneira, fala. Mas corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Siga agora o líder e repitam. Mas corram de tal maneira para que vocês alcancem o prêmio da família que vocês estão formando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Porque os líderes ali já deram a dica. Tem um prêmio, mas você tem que correr de tal maneira para que você alcance esse prêmio. Está claro isso? Pergunta a pessoa do seu lado. Está claro isso que você entendeu? Está complicado? Quer que eu desenhe? Pergunta a pessoa. Quer que eu desenhe? Versículo 25. Preste atenção. Fala com ele.
Presta atenção no 25, fala. Vambora, força. Presta atenção no 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Agora fala outra. Versículo 26. Bora, gente, me ajuda. Versículo 26. Fiquem ligados. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aí vocês ficam de pé de novo, me ajuda aqui, e diga para esse povo aqui abençoado. Forte, hein? Na família, não se pode dar soco no ar. Quando se constrói uma família, tem que se saber qual é a luta que nós temos que empreender. Empreender é a palavra para eles entenderem lá, é um código tal, para poder eles ficarem, tá bom? Vamos nós, numa família, não se consegue alcançar o prêmio, dando socos no ar. Vamos agora ao 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí vocês vão me ajudar aqui a dizer o seguinte. De pé de novo. Bonito, hein? No casamento, vamos lá. E na família, ter o corpo devidamente disciplinado é o segredo do sucesso. Aí vocês vão chegar aqui e vão me dizer: o meu corpo, eu tenho que pedir orientação a Deus. Quais são as áreas que eu tenho que exercitar para que Ele produza o sucesso dentro do meu casamento e da minha família que Deus deseja, para a minha vida. Aí você diz, pessoal, que coisa simples. Fala para outra pessoa, que coisa simples. Que coisa simples. O segredo está aqui. Fala. Mas fala para outra pessoa, que coisa simples. O segredo está aqui. Muito bem. Vocês observaram que nesse assunto nós vamos começar uma série de discernimentos, e esses discernimentos ele tem como base uma informação que nós estamos trabalhando com os casais na formação de famílias fortes, que é como nós devemos construir uma vida, um casamento com propósito. Neemias, que o pastor Manuel teve a bênção de ouvir o Espírito Santo e ler esse texto hoje aqui, ele pega dos seus irmãos uma informação. Lembra que o pastor estava abordando isso aqui? Ele pega dos irmãos informação. Então, diga assim: primeiro segredo, para eu ter propósito na minha família, eu tenho que fazer um levantamento das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, dos pecados e das consequências que ocorreram na minha família. Ele faz o levantamento. Como é que está Jerusalém?
Aí o pessoal dá um relatório, a muralha está fendida, as portas estão quebradas, as pessoas estão passando humilhação, estão em grande angústia. Se você não tem ideia do que ocorreu com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu avô, com sua avó, quais foram os pecados que eles tiveram que lutar, quais foram as dificuldades que eles tiveram de enfrentar, você não tem uma história. Consequentemente, na hora que aparecer alguma coisa semelhante no seu futuro, você não vai saber como lidar. Para que um soldado hoje, ele possa agir numa determinada luta, ele aprende com a experiência de guerras passadas. Aquilo que ele não conseguiu, aquilo que ele conseguiu, as dificuldades que ele teve, ele pega dali lições e com aquilo ele se prepara para a próxima batalha. Eu comecei a estudar como é que os Estados Unidos estavam se preparando para a guerra do Vietnã. Eu sou dessa época, entendeu? E então uma das coisas que eu estava lendo é que para cada soldado que existia no campo de batalha, existiam 2 na retaguarda: cozinheiro, padeiro, quem preparava a munição, quem preparava o combustível, etc, para que uma pessoa estivesse lá combatendo na frente. Então vocês me digam agora, o segredo é a informação do que eu necessito para que a minha família seja forte. É o segredo. Neemias recebe a informação e ele passa 4 meses se preparando com jejum, oração e planejamento estratégico. Eu preciso consertar tantos metros quadrados de muro, eu vou precisar de pedra, isso vai me custar tanto de dinheiro, eu vou precisar de tanto de madeira, madeira é um fulano de tal país assim, e ele colocou tudo isso no papel. Traduzindo isso, para você ter o marido que você quer, da maneira como Deus quer, o que esse homem precisa, o que ele sofreu, quais foram as lutas que a sua esposa passou, como ela chegou até aqui no dia de hoje, o que seu marido sofreu, o que a sua esposa sofreu, o que você pode fazer para que a sua próxima geração não tenha que passar por esses mesmos danos que você, ou a sua esposa, ou o seu marido passaram. Neemias, ele escreve a oração. Aquela oração de Neemias é igual à oração de Daniel, é uma oração escrita. Daniel foi 21 dias ali, no jejum e na oração. Neemias não, 4 meses. Fala, 4 meses de trabalho. Gente, vamos lá, 4 meses de trabalho. Em jejum, oração, planejamento, para 52 dias de obra. 4 meses são quantos dias? 3 vezes 4? 120 dias. Para 52 dias de obra. Então, você tem que saber para a família que você está construindo, para o casamento que você está construindo, para o filho e para a filha que você está edificando no seu lar, quanto tempo você tem que passar em jejum, em oração, em planejamento estratégico, para que na hora que você tenha o tempo junto com essa pessoa, você execute. Geralmente uma pessoa é 50, 60, 70, 80, 90 anos. Então você tem que se preparar para executar aquela tarefa naquele período de vida. Diga assim para outra pessoa, né? Procura alguém atrás, na frente de você. Estou entendendo.
o tamanho da minha responsabilidade. Diga assim, eu pensei que era mais simples. Vocês estão entendendo que aqui tem um segredo? Então, quando eu estou trabalhando uma vida com propósito, eu tenho que pegar essa informação e trazer isso aqui para fazer uma jornada com propósito para construir uma família forte. É uma jornada. Não é só uma colherada de pá, uma pedra no lugar, não é só colocar uma porta, não é só assentar uma porta, não é só 21 dias de jejum, não, 4 meses de preparo. Aqui é que entra aquele segredo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo: correr não sem meta, não ficar dando soco no ar, esmurrar o meu corpo, reduzi-lo à escravidão, para que eu tenha pregado aos outros, eu mesmo não venha ficar envergonhado. Aí olha para a pessoa que está do seu lado e diz: é a minha tarefa. Fala aí, é a minha tarefa, é a minha responsabilidade, é a minha academia. Fala, é a minha academia. Estou entendendo o recado de Deus. Fala, estou entendendo o recado de Deus. Muito bem. Vamos aqui então começar o nosso segredo. Qual é o fundamento de tudo aquilo que nós precisamos fazer? Tudo começa com a minha comunhão com Deus. Fala, tudo começa com a minha comunhão com Deus, com meu Pai da eternidade. Quem vai ler para mim Colossenses capítulo 1, versículo 16? Colossenses 1:16. Por que eu vou seguir didaticamente o livro? Porque o ministério vai poder passar o PDF dessa informação para vocês, e vocês vão poder, passo a passo, ao longo desse período, estudar em detalhes aquilo que está sendo falado. Isso aqui é um planejamento estratégico. Nós não estamos dando soco no ar, nós não estamos fazendo alguma coisa por fazer, nós estamos colocando passos claros, como essa construção que está ali. Alguém fez um projeto, alguém fez a sondagem do terreno, alguém vai tomar conta dessa obra, alguém vai se responsabilizar para colocar cada metro quadrado de cimento, de areia, de ferro no lugar certo. Entenderam? Isso aqui é um planejamento estratégico. Isso aqui não está sendo feito assim. Diga, eu estou entendendo. E eu estou ligado no mistério. Quem vai ler para mim Colossenses capítulo 1, versículo 16? Bora, gente. Porque nele foram criadas todas as coisas. Espera aí. Fala para uma pessoa do seu lado. Isso é uma revelação. Para mim. Porque em Deus, em Cristo, eu fui criado. Se foi criado a banana, a laranja, o girimum, o abacate, e eu também sou criação de Deus, sou uma criatura de Deus, então em Cristo eu fui criado. Em Cristo o meu casamento foi criado. Em Cristo a minha família foi criada. Não está escrito aqui que foram criadas todas as coisas? Em Cristo Jerusalém foi criada. Se o pessoal pecou, o seu inimigo derrubou, você tem que saber como é que reconstrói. Se a sua família fez alguma coisa errada e aquilo fez com que sofressem danos na sua geração, você tem que saber como é que reconstrói o muro. Existe uma característica interessante
na reconstrução do muro, a senhora vai continuar a leitura, tá? Fica ligada. Existe uma característica interessante, é que o pessoal colocava as portas de madeira e ao lado das portas tinha uma fonte de água. Isso é, se o inimigo chegasse com uma tocha, com um fogo, tentasse jogar na porta para pegar fogo, eles tinham água para poder jogar, para poder não deixar a porta pegar fogo. Diga para a pessoa do seu lado, você vai precisar ter a água da vida para qualquer necessidade que surja. Se o inimigo atacar a sua família, a água da vida não só serve para você beber, mas serve para apagar o fogo do ataque do inimigo. Então somente você tem que ter o cuidado de botar a fonte perto da porta. Entenderam a estratégia divina? Continue, minha senhora. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Sim. Visíveis e invisíveis. Sim. Sejam tronos, sejam dominações. Sejam principados, sejam potestades. Me diga uma coisa. Quem é o rei da casa? Ela falou que foram criados principados. Gostei. E quem é que lá na sua casa, entendeu? Ensinou isso para você? Sua mãe. E quem é que a sua mãe ama? Quem é a pessoa que ela ama? O neném. E esse neném em você é fruto do amor de quem? Quem são as pessoas que criaram vocês dois? Esses dois nenéns lindos. Olha que você está no colo de um. Olha a dica aí, Esse e esse, você tem que apontar os dois. Esses dois são os reis da casa. Existem 4 coisas que nós não podemos deixar de ter na nossa casa. Primeiro, a raiz. Sabedoria. Tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher sábia edifica o seu lar. Mas a mulher louca, com a sua própria mão, derruba o seu lar. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Quando você quer fazer uma obra, seja construir uma casa, construir uma família ou fazer qualquer outra coisa, a primeira coisa que você tem que escolher são homens sábios, inteligentes, consagrados e que não sejam idólatras com dinheiro. Foi essa a dica do mentor Jetro para Moisés. Diga para o seu marido, diga para o seu filho, se estiver do seu lado, sua função é ser sábio, inteligente, consagrado e não ter idolatria com dinheiro. Aí você agora vai dizer para a mulher, a sua função é ser uma mulher sábia e não louca para destruir a sua casa com as suas próprias mãos. Tem um recadinho no livro de Provérbios, fala gente, tem um recadinho no livro de Provérbios com 22 dicas para tornar você virtuosa. Vocês entenderam? Pergunta assim, vocês entenderam? Tá bom. A leitura foi difícil, minha irmã? Será que esse povo entendeu? A senhora poderia ler agora bem devagar, mais uma vez, porque a senhora leu, fiz interrupções, leia mais uma vez para o pessoal entender e aplicar no seu coração essa mensagem. Porque eu estou dizendo que tudo começa com Deus. E eu estou avançando, já botei um rei, já botei uma rainha, eu tenho príncipes e princesas dentro do lar que já se assumem lá, eu que mando. Vocês estão entendendo? Leia agora, irmã, com tranquilidade, claro, para todo mundo entender a sua mensagem. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
Diga para a pessoa, você está tranquilo, meu irmão? Está tranquilo, minha irmã? Você está entendendo? Aproveitando a mensagem do irmão Manuel, Neemias, ele pega uma carta do rei, determinadas obras, que você está levando muita grana, muito ouro, muita pedra preciosa para poder fazer as compras, você tem que levar guarda, você tem que levar proteção. Existem estruturas dentro da família que você não pode avançar, a menos que você, antes de entrar na caminhada, você tenha uma linha de proteção, uma linha de defesa. Todas as vezes que o inimigo, o demônio, enfim, seja lá qualquer obra das trevas, é expulsa de uma casa, é expulsa de uma geração, ele é expulso e ele passa, segundo a Bíblia, a andar em lugares arredios, em lugares tenebrosos, em lugares áridos. Ele anda e depois de um período, ele volta e faz aquela inspeção. Deixe-me ver se a antiga casa está limpa, vazia e arrumada. Aí ele constata, está limpa, está vazia, está arrumada. Quer dizer, não tem ocupação, a pessoa não criou um esquema de utilidade. Ele é esperto, ele não ataca, ele volta e traz mais 7. Digamos que essa casa, ela simbolicamente, né, foi colocada aqui. Na hora que está nesse nível plano, ele diz, não vou atacar, já fui expulso daí, vou me mandar embora de novo. Mas com 8, na hora que ele invade, essa casa é como se afundasse 8 andares para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a Bíblia diz que aquele segundo estágio da pessoa será pior do que o primeiro. É por isso que o homem não pode vacilar em ser o valente da casa, está vigiando. É por isso que ele tem aquela necessidade de ter uma vigilância a respeito de princípios, a respeito da estratégia, a respeito do andamento, a respeito da sabedoria, da inteligência, da consagração e do uso sábio do dinheiro sem idolatria. Só para resumir esses princípios. Por quê? Vocês, quando estudarem esse ponto aqui, o propósito da nossa vida é uma realização pessoal. Mas essa realização pessoal tem que ser na paz do Espírito de Deus. Se eu estou me realizando, se eu estou trabalhando, se eu estou me consagrando, mas a paz, o fruto do Espírito não está me acompanhando, você pode dar uma paradinha e olhar. Tem alguma coisa que precisa ser observada. Olha, o carro saiu da oficina, o carro saiu da loja. Na hora que você entra, o carro começa a ranger a roda. Tá fofo. Espera aí. Cadê a paz? Cadê a alegria? Cadê a bondade? Cadê a longanimidade? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam que esse princípio você não acha em livros famosos. Você não acha esse princípio aqui nos filmes. Esse princípio aqui você aprende na comunhão com o Papai do Céu. Foi assim que Neemias aprendeu. Ele chega na cidade e ele primeiro inspeciona de noite, sozinho, montado num cavalo, o que tem que ser feito. E não abre a boca com ninguém. Não diz o que vai fazer. Só depois é que ele vai montar a estratégia. Você vai ver que mas eu sou uma mulher que eu não tenho marido, eu sou sozinha, eu sou solteira, minha família me deu mais dor de cabeça do que isso, eu não sei. Você vai ver que na escala das pessoas que deveriam construir a muralha de frente à casa, existem algumas mulheres. Tem aqui o nome delas na Bíblia. Então mulheres também tem que pegar na colher de pedreiro.
Fala assim, olha minha mãozinha. Vai pegar calo. Vai pegar calo. Porque muitas vezes, para que você construa uma casa, tenha um apartamento, tenha o alimento na sua casa, você vai ter que trabalhar duro. Muitas vezes em um emprego, em 2 empregos, e ainda tem que levar filho para a igreja. Muitas vezes sem uma referência de um marido. Muitas vezes sem um apoio de familiares que já faleceram, ou enfim, seja lá qual for a situação. Pergunta à pessoa do seu lado, vocês estão entendendo? Que tudo começa com Deus? Então, deixe-me resumir. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu vou casar, eu vou ser feliz, eu vou construir uma vida abençoada, eu. E nesse primeiro capítulo aqui, vocês vão descobrir um segredo abençoado. A questão não sou eu. Repitam comigo. A questão não sou eu. Não sou eu. A questão é obter o segredo de Deus. Obter a estratégia com Deus. Porque aqui é que se resume o segredo do sucesso. Uma vez eu estava aqui em Vitória, eu morava no Rio, e depois eu fiz concurso aqui de uma empresa do governo, vim trabalhar aqui. E a sede da empresa era no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. E o pessoal da sede ficou com inveja nossa aqui, porque nós faturávamos em dólar e eles não estavam faturando. Aí eles disseram o seguinte, eu vou pegar o serviço desse pessoal e transferir todo para o Rio de Janeiro. Porque a sede da empresa não está faturando em dólar e eles estão faturando lá naquele estadozinho pequeno, que eles chamam a Instituição de Porta do Nordeste. Gente, eu entrei em luta. A gente está fazendo o melhor, está faturando em dólar. A empresa faturava por ano 400 bi líquido. 400 bi líquido. Em 1994, depois de pagar todas as despesas e pagar os dividendos dos acionistas, ainda sobrava 400 bi líquido. E o pessoal ainda queria levar o nosso pão nosso de cada dia por Rio. E nós, como é que vai ser? Vocês escolhem, eu vou dar a opção, ou vocês vêm trabalhar no Rio, ou vocês vão trabalhar em Recife, ou vocês vão trabalhar na cidade de Rio Grande, ou vai para Cachoeiro, ou vai para São Mateus, mas o serviço de vocês nós vamos levar para o Rio. Nós é que vamos faturar esses dólares. Manuel caí numa luta, caí numa tristeza, eu disse, meu Deus. Aí eles fizeram um seminário conosco e naquele dia eu disse, vocês vão dar passagem para nós? Eles disseram, nós vamos dar o caminhão para levar as coisas de vocês. Vão dar ajuda de custo para casa? Ele disse, por enquanto nós só damos a garantia que você vai ter um emprego. Aí que eu senti realmente a âncora, né? Eu só tenho a garantia do emprego. E o camarada ainda teve a fineza de me dizer, isso enquanto a gente está podendo garantir um emprego para vocês. Eu fui para a oração. No Rio de Janeiro foi uma época que estava havendo muita bala perdida, muita gente morrendo por causa de bala perdida. 94. Um colega que eu liguei lá na cidade de Rio Grande, eu disse, gente, eu já morei em Santa Catarina. E em Santa Catarina, o pessoal é considerado, havia em 66, 67, um costume, dava no anúncio da emissora de rádio, baile para Moreninho às 17 horas, para Branquinho às 19. Moreninho só podia entrar no baile das 17 e os moreninhos só das 17 e os branquinhos, então um misturava com o outro. Aí eu cheguei e contei essa história lá para o rapaz do Rio Grande do Sul. E aí, na cidade de vocês ainda tem essa história? Aí o cara disse, tem. Eu disse, não dá para com essa cor ir lá para a cidade de Rio Grande. Não dá. 2 colegas foram a Recife. Aí ele disse,
aquilo que a gente ganha, a gente mora muito bem. Nós moramos em casas populares, feitas pelo governo, pelo Inocop, mas a gente está na 4ª quadra da praia, lá em Vila Velha. Aí ele disse, se a gente for morar em Recife com aquilo que a gente ganha, a gente tem que morar dentro da favela. Aí eu disse, Recife eliminado. Se eu fosse trabalhar em Cachoeiro, eu ia perder mais da metade do salário. Se eu fosse trabalhar em São Mateus, mais da metade do salário. Desespero. Eu fui orar ao Senhor. E naquela noite que eu fui orar ao Senhor, Deus me deu um sonho. Eu vi um mapa, tipo um mapa da 4 rodas. Em cima do mapa apareceu a BR-101. Em cima da BR-101 tinha uma marca de sangue, de Vitória ao Rio. Eu disse, é o que Deus está me mandando. Pessoal, você vai para o Rio? Eu disse, eu vou para o Rio. Tinha 2 opções. Vou trabalhar lá perto de Campo Grande, a 2 horas de Campo Grande, na estação costeira, fazendo segurança de navegação, ou ir trabalhar no Internacional. Eu disse, eu vou trabalhar no Internacional. Gente, mas para trabalhar no Internacional, você tem que falar mais do idioma, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu vou trabalhar no Internacional. E fui. Com 1 ano que eu estava trabalhando lá, eu tirei em primeiro lugar no meio de 750 colegas. Aí quando a minha chefe me chamou e disse, você tirou em primeiro lugar, escolhe o mês de férias que você tem que ter. Eu disse, mas tem 750 colegas aqui, mas o pessoal não está querendo trabalhar, e você tirou em primeiro lugar. Eu só fazia o meu serviço. Chegou o 2º ano, mais uma vez, primeiro lugar. Ganhei 2 promoções. Aqui no Espírito Santo, eu trabalhei 16 anos sem ter nenhuma punição. Eu merecia, por não ter nenhuma punição, pelo decreto da empresa, ganhar 4 promoções. O meu chefe me furtou as 4 promoções. Eu não ganhei nenhuma. Quando eu estive lá no Rio, aí a minha chefe falou que se você teve direito a 4 promoções e não recebeu. Eu só não posso te dar as 4 de uma vez, porque eu não tenho as 4, mas eu vou te dar 2. Quando você se propõe a ouvir Deus, gente, eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Muitas e muitas vezes a gente parava na Avenida Brasil, a polícia entrava cheia de fuzil, a gente tinha que ficar lá quietinho, sem quase respirar, com a mão em cima do... Ninguém se mexe, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, não sei o que, a gente ficava lá paradinho, eles chegavam, olhavam assim, entendeu? A gente já bota o crachá da empresa pelo lado de fora, para poder facilitar. Pode ir embora, só tem trabalhador. Quando você está embaixo da direção de Deus, você pode ir para qualquer lugar, para qualquer cidade que o Senhor garante aquilo que Ele manda fazer. Toda vez que você faz uma obra para poder ter uma estrutura de família forte, você recebe os mesmos tipos de ataque que Neemias recebeu. Pode ter certeza. Quer construir seu casamento forte? Quer construir sua família forte? Não é você que vai ter que aguentar a guerra, não. Você tem que entrar embaixo da sombra do Onipotente e deixar que o Espírito de Deus, ele encare as 42 maneiras que o inimigo arma, que está escrito no Salmo 91, que você, se for encarar, você não aguenta. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Eu estou falando nós, né, pastor José? Estou me considerando já da casa, então eu sou... Meu irmão está aqui, tá? Minha sobrinha está aqui. Vocês estão entendendo, gente? Nós nos tornamos família. Eu protejo as costas do Manuel, o Manuel protege as minhas costas, protege as costas do pastor José. É assim que os soldados romanos venceram os gregos. Eles faziam um círculo, um protegendo as costas do outro, e eles lutavam. E com isso, ninguém entrava no círculo. Você tem que entender isso na hora que você está criando a sua família.
Marido protege as costas da esposa, um filho protege as costas do pai, protege as costas da irmã, um protege o outro. Nós, quando estamos lá no treinamento, a gente passa, quando a gente está fazendo os atendimentos terapêuticos, nos gabinetes, a gente passa as informações. E muitas vezes a minha esposa tem que chegar e falar para as irmãs: eu não deixava a minha filha nem o meu filho brincarem, fazer dever na casa de uma pessoa. Se eles queriam fazer dever ou brincar, vinha brincar ou fazer dever na minha casa, embaixo dos meus olhos. Porque você não sabe o que está acontecendo na casa do outro. Você não tem controle na casa do outro. Marido, não seja uma pessoa que deixe a sua casa sem um vigia, porque senão aquele demônio que atacou a tua geração, ele volta periodicamente. E no estudo que eu tenho da Bíblia, ele volta em média a cada 3 anos e meio e 7. No 7º é certo. Tem famílias que elas são atacadas por obras das trevas de 7 em 7 anos. Porque na Bíblia diz que você faz uma plantação e 7 anos depois você tem que mudar, né, pastor? Senão, vai dar bicho. Não produz, mas o inimigo também ataca periodicamente as famílias. Aonde é que a gente aprende isso? Nos princípios da agricultura da Bíblia. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse negócio é bem diferente. Eu não tinha ouvido falar essas coisas. Não, só uma que falou, só a irmã Celia que falou, todo mundo. Eu não tinha ouvido falar dessas coisas. Eu quero que vocês agora leiam, por favor, na palavra do Senhor, mais uma vez. Mais uma vez. Por que eu vou repetir a leitura mais uma vez? Porque a repetição, ela vai confirmar aquilo que nós estamos aprendendo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mas de novo, irmão, de novo. Vamos lá. Porque dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele para ele. Aqui está, irmãos, um segredo para você criar sua família. Não pode ser na base da especulação. Tem que ser fundamentado na revelação de Deus. A revelação é que vai mostrar exatamente os passos. Vai te mostrar exatamente aonde você vai buscar ajuda. E é isso que você vai encontrar com Daniel, com Esdras, com Neemias. Eles sabem com quem eles podem falar para buscar ajuda. Mas eu preciso te abrir os olhos de uma coisa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, você tem que abrir o olho na hora que você tem revelação de Deus, na hora que você está construindo a família, por causa de algumas coisas que vão acontecer. E se você não ficar atento a isso que está escrito na palavra do Senhor, você pode sofrer alguns danos. Versículo de número 32. 17:32. Quem vai ler? Quem vai ler? Bora, ajuda aqui o pastor. Bora, gente, forte. Ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. Sabe, irmãos, na hora que você está construindo uma família forte, vai aparecer um pessoal para escarnecer de você. Ah, seu tio já tentou, sua avó tentou fazer uma família forte. Não deu em nada. Isso que você está fazendo aí, até uma formiga vai passar por cima, vai cortar, igual ela corta uma folha de árvore. Vai escarnecer de você. Então você vai repetir comigo.
O primeiro tipo de ataque são dos escarnecedores. Esse mesmo tipo de pessoa você vai encontrar no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus Cristo está fazendo a obra e o pessoal vai chegar, vai escarnecer de Jesus. Toda vez que você quer construir uma família forte, alguém vai chegar, vai rir de você. Alguém vai chegar, vai rir da sua cara. Está indo para a igreja de novo? Está indo de manhã? Está indo de noite? Para que você está sendo tão crente? Para que você está lendo a Bíblia? Para que você está orando? Precisa disso tudo? Será que Deus não está sabendo que você precisa orar novamente? Olha aqui nesse texto, mais uma vez, uns são os escarnecedores, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez, qualquer outro dia. São os indecisos, são os curiosos. É a respeito desse assunto aí? Qualquer dia eu vou examinar essa história, vamos ver se... Primeiro eu vou ver se vai dar certo com você essa situação, aí depois se der certo eu sigo o bonde. Então, repitam comigo, o segundo tipo de inimigo são os indecisos. Essas pessoas, elas se colocam para nos desanimar, tirar a nossa motivação e nos desestimular. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está entendendo isso? Agora tem um terceiro tipo de pessoa que está aqui no texto, que é justamente aqueles que creem. Está no versículo de número 34. Leia, por favor, minha irmã. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles povo. Olha só, de 100% daquelas pessoas que estavam lá, se você dividir aquele grupo, digamos assim, 30, 60 não quiseram. Somente 30 pessoas quiseram. Só 33%, vírgula qualquer coisa, que quiseram alguma coisa. É com esses que você tem que se focar. É com esses 33%, os que creem, que você tem que se alicerçar. Você não tem que seguir nem o pessoal que fica em cima do muro igual onda do mar, nem o pessoal que está escarnecendo. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você entendeu? Que o seu povo são os que creem? Mais uma vez, você entendeu? Que você está na turma daqueles que acreditam? Quem achou até agora isso que eu estou falando difícil? Quem achou até agora que isso aqui é uma instrução de Deus? Dê só um sinal com a mão. Tirado da Bíblia. Agora vem a pergunta. Quem é o homem que presente está aqui, que ele assume e diz, eu não sei muito ainda a respeito dessa história, mas a partir de hoje eu vou encarar essa construção. Aí eu quero que o homem fique de pé. O negócio é meio estreito, é uma obra meio pesada, é muito concreto para encarar, mas afinal de contas eu sou o valente da casa, eu vou encarar. Sou eu na fita, só homem, só aquele que vai subir em cima do cavalo para poder fazer a inspeção de noite. Ninguém acredita, o pessoal vai só querer te detonar, o pessoal vai querer te derrotar, mas você vai chegar, vai olhar. Solteiro também é homem, tá?
Os irmãos estão entendendo porque eu pedi primeiro os homens para ficar de pé? Porque se os homens se posicionam, eles se tornam uma estrutura eficaz, eficiente para a esposa e para os filhos se tornarem referência. Agora, as mulheres, as filhas, os filhos que estão aqui presentes, que venham os seus familiares de pé, ou ainda que você não tenha os familiares aqui, que gostariam de levantar e aplaudir esse povo aqui e dizer: eu estou junto com você, eu quero que vocês aplaudam esses homens, eu quero que vocês aplaudam esses homens, porque eles vão sofrer ataque, eles vão sofrer um monte de gente querendo aparecer para desanimá-los. E vocês, mulheres, vocês têm que ser nessa hora refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da tribulação e da luta. Pode se sentar. O que eu tenho que falar para os irmãos? Deixa-me dar algumas pinceladas. O propósito para a sua vida conjugal, o propósito para o seu casamento, o propósito para a sua família, como eu já disse no início, ele não tem que ser um negócio igual o pessoal entra nos bailes de carnaval e joga confete para cima. Você tem que entrar de forma absolutamente distinta, você tem que distinguir exatamente os passos que você tem que dar. Seu filho está estudando? Sua filha está estudando? Então você foque o filho: olha, eu só tenho condição de estudar ou de pagar uma escola, ou de colocar numa escola pública, então você vai fazer esse primeiro ciclo de formação fundamental, depois ensino médio. Eu não tenho condição de pagar um curso profissional para você numa escola cara. Eu me lembro que o meu filho, hoje ele é engenheiro de eletricista com ênfase em telecomunicações, ele faz as duas coisas. Eu não tinha condições de pagar. Houve uma época que funcionário do governo ficou sendo perseguido, então o governo achatou o salário nosso, o funcionário do governo. E aí, não me leve a mal a comparação, nós ganhávamos menos do que os motoristas de ônibus de Vitória. E nós éramos técnicos. Nós precisávamos falar um pouquinho de demonstração de treino para poder se comunicar. A gente precisava um pouquinho disso, mas a gente estava ganhando mais do que isso. Mas a gente tinha plano de saúde, tinha plano odontológico, então a gente ficava quieto, sofrendo aquele negócio. Eu não tinha condição de colocar o meu filho, né, minha filha, numa escola boa lá da Grande Vitória, que era o Colégio Nacional, que era a escola da época, entendeu? E nem tinha como também pagar um curso técnico para eles. A UVV, ela deu um curso de férias de 15 dias para as pessoas aprenderem a fazer telefonia em empresas. Custava R$15, eu só tinha R$15. Eu paguei para o meu filho, para a minha filha, aquele curso de R$15. Eles passaram nas férias fazendo aquele curso de R$15. Terminou o curso, ele fez vestibular, passou no vestibular da UFS, aí depois ele disse: pai, eu não quero fazer na UFS, eu prefiro fazer aqui na particular. Passou na UVV também, ele disse: mas eu estou preferindo estudar aqui na Novo Milênio. Aí nós pegamos as notas dele, apresentamos no Novo Milênio, aí a faculdade aceitou as notas, né, do vestibular. Ele trabalhava das 19 horas como telefonista no Hospital Santa Rita e saía às 7 da manhã. A aula dele na faculdade começava às 7 da manhã e até meio-dia. E depois ele tinha que almoçar em casa com a mãe, ele ia para a biblioteca na parte da tarde para estudar com os colegas. Curso de engenharia, matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4. Física 1, física 2, física 3, física 4. O negócio é pesado. Então o pessoal vai estudar. O professor mandava eles fazerem 200 exercícios para dar 2 pontos.
200 exercícios. Eu disse, na minha época era só 40. Aí ele disse, faz, meu filho. Mas pai, a gente não vai usar isso na prática. Faz. Irmãos, com aquele dinheiro que ele ganhou no Hospital Santa Rita, como telefonista, aquele curso de R$15, ele pagava a faculdade. Quando vinha aqueles planos de final de ano, um adiantamento, eu chegava na faculdade e dizia, se eu adiantar 6 meses, que desconto você me dá? E a faculdade dava aquele descontão, tirava 4, às vezes 2 meses, e eu adiantava a faculdade do menino. Foi muita simplicidade. Se Deus te dar uma simplicidade, homem, se Deus te dar uma simplicidade, esposa, entra pelo caminho de Deus. Você tem que ter isso aqui, propósito. E esse propósito ele tem que ser distinto. Nós precisamos formar os nossos filhos. Eu chegava para os filhos em casa e dizia, na minha época, ter 2º grau era o suficiente. Na época da minha avó, ter a 5ª série era suficiente. Mas agora, não é que faculdade garanta emprego, mas pelo menos ajuda você a ter uma boa dimensão. Naquela mesma época, em Vitória, estava sendo inaugurado o Shopping Vitória, aí eles pediram, nós queremos vendedores para a loja, mas só aceitamos rapazes e moças que têm 2º anos, pelo menos, da faculdade em andamento. Aí eu cheguei, perguntei numa loja, por que vocês estão fazendo isso? É porque muitas vezes uma pessoa aqui que fala inglês, fala uma coisa, fala outra, essa pessoa tem mais facilidade de se desenvolver. Os irmãos entenderam a questão da distinção? Estão entendendo porque nós estamos seguindo um plano para fazer uma família forte? Estão entendendo porque a gente não está dando soco no ar? Os irmãos estão entendendo porque isso começa com Deus? Se estão entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. O meu passo diz, nós lemos 2 vezes que tudo foi feito por Deus. A minha parte para fazer uma família forte é discernir, é receber a revelação do que é que foi feito por Deus para minha família. Se você, irmã, chegar para minha esposa e conversar, irmã Débora, como é que a senhora pensou a respeito de família? Ela vai dizer para você o seguinte, eu tenho assim uma ideia de que eu tenho um passaporte de serva, esposa, mãe, dona de casa. Eu podia muitas vezes ter saído para poder ganhar dinheiro, mas se eu fizesse isso, eu não ia poder tomar conta dos meus filhos. Mas um dia eu quero chegar lá na presença do Papai do Céu, eu quero que ele carimbe o passaporte. Quando ela está no gabinete com as irmãs, ela vai contar algumas histórias. Ela vai dizer que esse menino que eu falei para vocês a história, ele chegava para almoçar depois de ter pego 12 horas de serviço e mais 5 horas de faculdade, e ela botava aquela montanha de prato para ele poder comer e sentava na mesa ao lado dele. Aí ele dizia para ela, mãe, vai descansar. Não, eu estou ficando aqui, vou te ajudar a derrubar essa montanha, transportar essa montanha. E ela chegava lá, ficava conversando com ele, e lá ali naquela hora, é aí, mãe, que entra o propósito, a revelação. Ele começava a contar as histórias, o que aconteceu no serviço, que ele teve que chamar um médico, chegou uma pessoa na emergência e tal, e que a ligação dele foi a salvação daquela família que estava precisando. Eu consegui achar um médico em tal lugar e tal, e esse médico tinha viajado para não sei aonde, eu peguei esse médico lá e trouxe o médico, e ele conseguiu fazer a cirurgia da pessoa. Ele ia contar também as histórias que estavam acontecendo na faculdade. Mãe, eu tenho umas colegas que são umas moças muito lindas, muito bonitonas. Mas irmã, mamãe tem um negócio. Elas, para ganhar o dinheiro para fazer a faculdade, elas são garotas de programa. Aí a mãe chegava, vamos orar por esse menino. Vamos orar.
É aquela história, você tem que considerar uma situação dessa como mulher samaritana, como Raabe, porque Deus pode fazer a obra, até hoje, se ela não estiver no Evangelho, Deus pode fazer a obra. Não toque do coração a história dessa, não. Esse tipo de revelação, se o meu filho estivesse assistindo a televisão e estivesse passando uma tiazinha, lembra na época tinha aqueles negócios? Aí a mãe chegava para ele, entendeu? Porque eu trabalhava de escala, eu ficava muitas vezes dormindo para poder ir trabalhar, chegava do trabalho cansado, tinha que dormir de novo. E muitas vezes quem estava presente era ela. Ela chegava para eles e dizia: não, a gente não vai ficar assistindo isso não. Essas moças precisam de oração. Essas moças precisam de Jesus. Vamos orar para Jesus salvar. Você sabe que tem algumas dessas que se aceitaram Jesus, né? É verdade. Bem, vocês sabem disso. Que eram aquelas meninas que ficavam lá dançando, se exibindo no corpo. Algumas delas aceitaram Jesus. E muitas vezes, se a mãe não chega, não dá essa revelação de que aquela pessoa foi feita por Deus, que aquela pessoa precisa de salvação, o filho fica com os olhos vidrados de que aquilo deve ser uma árvore boa para comer, desejável para dar entendimento. Fala assim. A revelação, ela surge dentro de casa, na sua família e na mesa. É uma revelação de Deus que salva o seu filho da prostituição, da droga. Deixa eu dar desse mesmo menino um exemplo. A mãe sabia o telefone de cada um dos colegas, conhecia na mesa a história de cada um daqueles colegas. Acontecia uma coisa no nosso condomínio, a polícia uma vez chegou lá e prendeu 4 meninos que estavam fumando maconha dentro do prédio. Um porque estava traficando e os outros porque estavam ali coniventes com a história. Ela chegou e contou aquilo para os nossos filhos. Um dia o nosso filho estava fazendo trabalho na casa de um colega. Ela sentiu no coração o Espírito Santo falar: liga para fulano. Ela ligou para o Leonardo: ô meu filho, como é que você está? Ih mãe, que ótimo que a senhora ligou. E começou a surgir aqui um barato estranho. E eu vou aproveitar isso aqui para vazar fora. Eu disse: corre meu filho, vem para casa. Então, irmãos, sua família é dada por Deus, mas a mulher sábia edifica o seu lar, nesses mínimos detalhes. E é isso, irmãos, nessa hora, quando você ouve o Espírito Santo, você vê a revelação de Deus, quando você vê as coisas acontecendo, antes que o inimigo abocanhe um filho, uma filha sua, você se antecipa e se torna protetor, protetora, uma pessoa que será instrumento para Deus proteger a sua família. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém. Muito bem. Bom, Manuel, estamos chegando ao fim. Eu quero dizer só mais 2 coisas aqui. Se eu e você nos concentrarmos em nós mesmos, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, nós nunca descobriremos o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero ser feliz, eu quero amor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero dinheiro, eu quero roupa, eu quero sapato, eu quero aparecer na internet, eu quero isso, eu quero, eu. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, nós nunca descobriremos o propósito de Deus. Quando você constrói uma família, você tem que concentrar o seu coração naquilo que foi feito por Deus na sua família, no seu coração, no seu casamento por Deus. Eu tenho que viver como meu pai viveu, gerando filhos e não ter responsabilidades. Eu fui gerado antes do casamento. Eu estava contando ontem para o pessoal. Eu sou canhoto de nascença, eu sou meio torto do lado esquerdo. Sabe por quê? Porque eu ia fazer uma coisa com a mão esquerda, meu pai é canhoto. Aí minha mãe pegava e pum! Eu ia fazer outra coisa com a mão esquerda, ela pegava e pum! Para eu esquecer a mão esquerda.
E eu esqueci muitas coisas à mão esquerda. Mas eu sou uma pessoa que aqui eu estou com uma joelheira. Porque eu forço mais o lado esquerdo, porque eu me apoio. Meu lado dominante é o lado esquerdo. Mas eu fui tremendamente punido, massacrado do lado esquerdo. Mas por que hoje eu estou aqui? É porque Deus pega todas essas feridas emocionais, todas essas fraquezas, purifica no sangue de Cristo, e eu tenho que chegar para você e dizer: não repita essa dor, esse sofrimento que está acontecendo dentro da sua família com os seus filhos. Não repita com a sua esposa, não repita com o seu marido. Se vocês fossem adolescentes, eu ia dizer uma gíria assim: sai dessa lama, jacaré. Vocês estão entendendo? Fala com eles, fala por eles: sai dessa lama, jacaré, você me ajuda. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Manuel, pode chegar para cá, por favor? Enquanto eu não compreender o propósito de Deus para a minha vida, para o meu casamento, eu posso ter dinheiro, posso ter roupa, posso ter sapato, posso ter like na rede social, mas eu não vou ter prosperidade no Espírito Santo, vida abundante. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. E antes disso tem assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Fique de olho naquilo que a Bíblia quer para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Não fica dando like para o diabo. Ah, fala a glória a Deus, para o diabo ouvir. Para com isso, irmão. Para com isso. O camarada não merece nem glória a Deus, não. Para com isso. Eu quero que Deus receba a glória aqui, daquilo que minha esposa fez, com todas as dores, com todas as lutas, com todos os sacrifícios, do trabalho que ela fez com o filho, entendeu? Do aprendizado, que eu não vim de uma família evangélica, vim desse tipo de família cheia de sofrimento, ela veio de uma família, então nós tivemos que pegar, né, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e fazer com que da fraqueza nós tirássemos forças. É assim que a gente constrói a família. Aleluia. Tirando da fraqueza a força. Glória a Deus. Isto é uma vida para ter uma família com propósito. E tudo isso que nós estamos falando hoje, no início, tudo começa com Deus. Pode dizer amém? Amém. E repitam: tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. O que eu preciso fazer? Eu só preciso receber. A revelação. Do meu Pai da eternidade. Amém? Amém. Se for para